Olá, estamos iniciando mais um programa da Fentech Brasil. Hoje nós temos a satisfação de estar recebendo em nossos estúdios o professor Tom Coelho, educador e conferencista em gestão de pessoas e negócios. Artigos publicados em dezenas de países abordam assuntos bastante diversificados: educação, sociedade, política, meio ambiente, etc. Hoje nós vamos conversar aqui sobre empreendedorismo. Né? E mais um primeiro momento, gostamos aí de sua apresentação. Bom, quero inicialmente agradecer pelo convite, a oportunidade de estar aqui com vocês. Vai ser uma honra nós conversarmos sobre esse tema, que é um entre vários que podemos futuramente voltar a abordar. Muito bem. Você sabe que nós falamos aqui para a sociedade de modo geral, mas especificamente para os técnicos que nós representamos através das nossas entidades. E os técnicos, com a formação que eles têm, então eles podem ser um empreendedor, né? Mas a tua orientação nesse sentido, com certeza, vai ser muito oportuna. E eu começaria com uma pergunta, dizendo: todos podem ser um empreendedor? Olha, Wilson, a rigor, qualquer pessoa pode ser um empreendedor. Como, por exemplo, qualquer pessoa pode ser um líder. Tudo a gente aprende na vida. Mas há algumas pessoas que não estão vocacionadas para serem líderes, para serem empreendedoras. Vou pegar um exemplo clássico. Às vezes é muito comum você ter um profissional dentro da sua empresa que vem atuando muito bem e você resolve promovê-lo. Ele sobe um degrau, dois, e em um determinado momento você coloca ele num cargo de liderança maior. E o sujeito simplesmente começa a não trazer mais o resultado que trazia antes. Aliás, eu já presenciei situações em que esta pessoa foi até o seu diretor e disse: escuta, me coloca de volta onde eu estava, porque eu não estou confortável aqui. Aham. Então, é porque é uma pessoa que ela se dava muito bem, talvez ali como um coordenador de uma equipe, junto daquele grupo de trabalho, mas como um líder maior, ele não está vocacionado para aquilo, ele não se sente bem fazendo aquilo. Então, o empreendedor é a mesma coisa. Há pessoas em que você pode convidá-las para assumir participação em uma determinada organização, societária e tudo mais, e ela não vai se interessar porque ela talvez, por exemplo, precise da estabilidade de um emprego formal, ou então ela não se adapte às demandas que o lado empreendedor exige. A falta de horários na gestão do seu negócio, a entrega em tempo integral, a incapacidade de saber quanto essa pessoa vai conseguir ter, por exemplo, de rendimento, porque o empreendedor, principalmente no estágio inicial, ele tem que investir muito mais do que ele vai conseguir ter como retirada. Então, é possível? Sim, mas talvez não seja a melhor solução, o melhor caminho para todas as pessoas. Certo. A gente observa algumas pessoas que querem fazer um negócio e tentam fazer e, como diz no popular, dá com os burros na água, né? Mas também tem aquele, até bom acho que você falar sobre isso, e a gente sabe, tem aqueles que acham que por ser dono de um negócio não precisam trabalhar. Então eu gostaria que você fizesse um comentário. Exatamente o contrário, né? Eu quero até acrescentar uma coisa, Wilson. A verdade é que o empreendedorismo ele tem que ser cada vez mais estimulado porque o mundo mudou demais. Se nós fizermos aí um retrospecto ao longo dos últimos 50 anos e nós voltarmos, por exemplo, lá pelos anos 60, 70, o sonho de qualquer profissional era trabalhar numa multinacional, era trabalhar numa empresa privada, talvez até. O Banco do Brasil, a Petrobras, isso lá pelos anos 60, 70. Nos anos de 1980, aí começou um processo de trabalhar nas empresas de consultoria, de recolocação. Foi uma época em que as organizações, principalmente as empresas multinacionais, bancos inclusive, iam até as universidades para recrutar os jovens ali, no celeiro, onde eles ainda estavam por se formar. Aí nós viramos o século e nos anos 2000, já não bastava isso, então você tinha que fazer um MBA, uma pós-graduação, para conseguir ter uma qualificação melhor. Aliás, nos anos 2000, e você que me ouve talvez tenha passado por isso, ter uma pós-graduação era garantia de emprego e garantia de um salário e de uma remuneração muito maior. E hoje?
Hoje não é mais. Hoje é só o ticket para você entrar no jogo. Certo. Hoje as pessoas buscam uma qualificação maior, mas isso não lhes garante que elas vão conseguir colocação no mercado de trabalho. E é por isso que o empreendedorismo começou a ganhar cada vez mais força, porque os empregos formais, como eram no passado, já não existem. Aliás, estatisticamente, as grandes empresas são as que menos empregam. Na verdade, elas têm demitido mais do que contratado. Até porque, se nós pegarmos a realidade do Brasil, no Brasil nós temos 98% das empresas são de micro e pequeno porte. Então é por isso que o empreendedorismo tem sido tão difundido, tão estimulado, tá certo? Agora, não é para todo mundo. Agora, você resolveu optar por esse caminho, pelo caminho do empreendedorismo, você vai ter que tomar alguns cuidados. Primeiro que você tem que saber gerir negócio e gerir pessoas. Significa gerir o negócio. Você tem que entender no mercado onde você vai atuar, você tem que entender quem é o seu cliente, qual é o público que você vai atender, você tem que entender do seu produto ou do serviço que você vai comercializar. Então você tem que saber se planejar, que sobre isso eu quero até conversar um pouco mais depois, sobre planejamento. Então tem uma série de questões que envolvem gestão, mas também tem que saber lidar com pessoas, porque não é máquina, é gente que faz as empresas prosperarem. Certo. E aí, dentro de um contexto como esse, respondendo de forma final a sua questão, não vai trabalhar pouco não, não tem horário. O dono de um negócio, ele é o primeiro a chegar e é o último a sair, a menos que ele não queira ver o negócio prosperar. Certo, como tem aquele ditado também, né, que os porcos engordam com o olho do patrão. Com certeza. Até, principalmente na fase inicial. Claro que depois que você amadurece o seu negócio, aí de novo entra a questão de pessoas, você consegue desenvolver um grupo de colaboradores, de pessoas que vão ser seu braço direito, esquerdo, as suas pernas, e aí você começa a delegar para essas pessoas que capacitadas conseguem aí sim substituir você nas questões operacionais. E aí você passa a ser um gestor da empresa, mas para questões estratégicas. Mas no começo, qualquer empreendedor vai lidar com muita questão operacional. E é por isso que demanda muito tempo, é por isso que exige muito esforço, muito empenho. Claro. E a gente observa que as pessoas que são bem-sucedidas como empreendedores são aquelas que realmente trabalham. Sim. Sabe? E nada cai do céu. E as pessoas às vezes pensam que nem vai a chuva, botar um negócio, nem a água mais. Nem a água mais, né? Vão botar um negócio e vão ganhar com isso aí, né? Uns falam assim, e o dono do Extra vai no Extra? No começo, com certeza ele iria. Com certeza ele iria. Então, essas coisas aí é importante estar passando para o público, de modo geral, né? Que é uma nova fase, é uma mudança total, né? Nesse século, e o emprego está cada vez mais distante. Sim. Então, realmente é bom nós orientarmos, né, esses jovens como eles vão seguir. Muito bem, vamos para um intervalo e voltamos a seguir. Olá, estamos de volta entrevistando o professor Tom Coelho. Professor, quais são os conselhos ou requisitos básicos para se tornar um empreendedor? Como eu comentei com o senhor no bloco anterior, eu acho que o fundamental é uma preparação, tanto do ponto de vista da gestão do negócio, quanto da gestão das pessoas que irão trabalhar nesse negócio. Eu acho que o que é fundamental para a pessoa identificar se ela tem esse perfil empreendedor ou não, é ouvir uma coisa chamada propósito de vida, que é uma coisa, Wilson, que infelizmente não se ensina na escola, sabe? A gente passa na escola aí todo um ensino fundamental, ensino médio, vai para a faculdade, e em nenhum momento alguém vira para você, ao longo de todos esses anos de estudo, e diz assim, escuta, você nasceu para quê? Propósito de vida é identificar a sua missão, então eu estou aqui para quê? Qual é o legado que eu vou deixar quando eu sair dessa vida para outra, como é que as pessoas vão se lembrar de mim? Então isso é a missão. A visão, que é a projeção de onde você quer estar no futuro, enxergar não é um ano à frente não, 5, 10, 15, 25 anos. E os valores que acabam permeando a sua estrada e ajudando você a tomar as decisões
principalmente nos momentos em que você é de fato questionado. Esse tripé, missão, visão, valores, né? Legado, o sonho que você postula lá à frente e os valores que foram fundamentados pelos seus pais e que são sempre eles depois complementados pela sociedade, pelos ambientes pelos quais você circula, as pessoas com as quais você se relaciona. Isso aqui determina qual é o seu caminho, qual é o propósito de vida. Isso é uma coisa tão significativa. Eu quero contar uma história pessoal para você, Wilson. Olha, eu, quando jovem, eu achei que eu ia ser engenheiro, queria fazer engenharia. Aí prestei concurso para a escola técnica, depois eu pensava em fazer uma faculdade de engenharia, mas aí eu mudei de escola e comecei a ter aula com professores da área de humanas, história, geografia, língua portuguesa e tudo mais, e eu comecei a me identificar com aquilo. Eu cheguei a passar no concurso lá para a escola técnica, mas falei, não quero mais, agora eu quero ir para outra área. Só que eu sou fruto da inflação, eu sou filhote da inflação. Então eu vivi naquele tempo que no país a inflação era de 3% ao dia. E quando eu fui prestar vestibular, eu escolhi o curso de economia. Foi o maior erro que eu cometi na minha vida hoje. Maior erro. E sabe por que eu escolhi o curso de economia? Porque eu vi a Zélia Cardoso de Mello com uma canetada deixar todo mundo com 50 cruzeiros no bolso. Falei, puxa, isso aqui é poder, né? Eu quero um dia ser poderoso assim também. Então vou ser ministro da Fazenda um dia. No meu primeiro dia de aula na Faculdade de Economia da USP, na minha turma, com 50 alunos, tinha mais 3 querendo ser ministro da Fazenda também. Né? E aí a verdade é a seguinte, eu fiquei ali naquele curso de Economia e eu não gostava daquilo, porque era um curso muito teórico e eu tenho uma vocação muito mais pragmática. Então eu fiquei 9 anos, não concluí o curso, fui jubilado 4 vezes, prestei vestibular de novo para retornar, pedi equivalência das disciplinas e nunca me identifiquei. Eu fui me identificar depois em comunicação social fazendo marketing. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que você precisa entender qual é a sua identidade, qual é a sua identificação. Tem muita gente que segue uma carreira por influência dos pais, ou porque o pai ou a mãe disse, não, faça isso, ou então porque o pai ou a mãe seguem aquela profissão e acham que tem que fazer a mesma coisa. Não, você precisa entender onde é que você, de fato, vai conseguir dar o melhor de você. E aí, a partir disso, você escolhe não só a profissão mais adequada, mas aí você consegue encontrar estes caminhos. Então, agora, eu vou empreender? Vou, mas por quê? Olha, porque eu não quero ficar limitado a uma empresa só. Eu quero ter a capacidade de ser um consultor, dando sugestões e dando consultoria para várias empresas. Ou então eu quero montar uma empresa minha para poder reunir um grupo de profissionais que vão atender diversas outras empresas. Quando você percebe que você tem essa vocação, aí esse é o primeiro passo. Depois a gente tem que estudar, né, Wilson? As pessoas hoje estão com muita preguiça de estudar. Com né? certeza. As pessoas não querem ler. Hoje, para ler, são 140 caracteres no Twitter. Se você, numa rede social, postar mais do que 3 parágrafos, as pessoas não leem. Se você fizer um vídeo de mais de 1 minuto e meio, elas não assistem. Então, as pessoas estão preguiçosas. Combata essa preguiça. Né? Estude, seja o melhor naquilo que você vai se propor a fazer. Né? Posicione-se dentro de um nicho de mercado e seja a referência dentro dele. Muito bem, vamos a um breve intervalo e voltaremos a seguir. Retornamos com a entrevista com o professor Tom Coelho. Professor, falamos em empreendedorismo, então nós gostaríamos que o senhor explanasse como deve agir uma pessoa, um profissional, ou um desses que estão nos assistindo, né? Como é que ele deve agir para que ele consiga constituir legalmente a sua empresa ou algo parecido? Perfeito. Bom, presidente, olha, para você que nos ouve agora, se você tomou essa decisão de empreender,
Primeiro passo, você tem que cuidar das questões burocráticas. Então, procure um bom escritório de contabilidade, alguém que possa, de fato, lhe auxiliar nos trâmites iniciais, inclusive para ver qual é o formato de empresa que você vai constituir. Você pode começar como um microempreendedor individual, por exemplo, que vai ter uma carga tributária bem baixa, e na medida em que o seu negócio vai evoluindo, você também vai ampliando as características do seu negócio. Eu quero deixar para você que pretende empreender 3 alertas. Primeiro deles, nós estamos num país em que a carga tributária, você sabe, é elevadíssima. A gente está falando de uma carga tributária média de 37% do PIB. Então, antes de empreender, avalie muito bem isso, porque esse é o maior obstáculo que qualquer empresa, qualquer empresário tem hoje, é a carga tributária. O segundo é a burocracia. Né? Nada é simples, até mesmo o tributo chamado simples não tem nada de simples. Né? Você sabe que, contando uma passagem que não é pessoal, porque isso vale para qualquer empresário, nós temos 5.570 municípios no país. E há situações em que eu emito uma nota fiscal pela minha empresa e que se eu não fizer um cadastro da minha empresa naquele município, eles vão me reter o ISS lá e eu vou ter que recolher o ISS no município sede. Então eu sou bitributado. Certo. E isso é o simples. Então imagine o tributo que não é simples. Então esse é o segundo cuidado que você tem que ter, a burocracia. E o terceiro é a desqualificação da mão de obra. Porque infelizmente, Wilson, se você que nos ouve vai trabalhar sozinho, muito bem, a qualificação é sua. Mas claro, para que você possa expandir, você vai ter que contratar pessoas. E hoje está muito difícil. Porque a mão de obra de hoje que chega ao mercado, ela é desqualificada. Porque o nosso país fez uma opção não pela qualidade do ensino, mas pela quantidade. Então nós vamos, a médio prazo, extinguir o analfabetismo formal. Só que o analfabetismo funcional, ele está crescendo de forma exponencial. Então você vai ter dificuldades para compor uma mão de obra que de fato possa ajudá-lo a impulsionar o seu negócio. É importante falar dessa carga tributária, porque o que nós observamos até no nosso meio, algumas empresas que incentivam o empregado a ser uma pessoa jurídica. Perfeito. E vir trabalhar na empresa. E então ele fica todo entusiasmado, sabe? Olha, me convidou, eu vou ter meu negócio próprio, tá? E vou ganhar X. E só que ele esquece que ele, como empregado, ele tinha férias, ele tinha 13º, então ele pode no primeiro momento achar que ele está ganhando, vai ganhar muito bem, mas no decorrer do período ele vai observar. Eu gostaria que você fizesse um comentário em cima disso aí, que tem muitas pessoas que fazem esse tipo de negócio, incentivado pela própria empresa, inclusive. Bom, se essa for uma imposição da empresa, vai ter que se ajustar, né? Porque às vezes pode não ser uma imposição, pode ser uma sugestão. Né? Olha, doutor Wilson, eu gostaria de abrir a sua própria empresa e aí eu vou aumentar o seu salário. Claro, por quê? Porque não tem todo o encargo trabalhista, né? E aí isso está sendo uma sugestão. Nesse caso, cabe a você analisar se será proveitoso para você, em função disso que o senhor acabou de colocar. Né? Quais são os ônus que você terá ao abrir a empresa, depois você tem a contabilidade dessa empresa, você tem a tributação em cima da nota que será emitida para receber os seus proventos, então tem que fazer a conta. Né? Esse é a grande dica. Exatamente. E também, não só o cara que vai ter um empregado, o empreendedor que vai ter um empregado, não é só esses 37% que você mencionou de carga tributária. Sim. O empregado tem um custo bem maior, praticamente o dobro do que ele recebe. Né? Perfeito. Então, eu acho que também seria bom dar uma orientação nesse sentido. Na medida em que o seu negócio for evoluindo e você contratar mais pessoas, então lembre-se que não é só o salário nominal, você tem o salário nominal, você tem férias, 13º, fundo de garantia, o INSS, despesa com vale transporte, vale alimentação, vai ter que pagar um plano de saúde, por aí vai. Quer dizer, é o número que o senhor colocou, que é um número base que se usa no Brasil para arredondar as contas. Para cada R$1.000 de salário, você tem 2.000 de encargo, na verdade, em relação àquele profissional. Então, esteja atento também com relação a isso. Muito bem. Como nós somos enquadrados, né, como profissionais liberais. Então, o profissional liberal tem uma autonomia para exercer a sua
atividade profissional. Então, como é que o senhor vê os técnicos como empreendedor? Olha, eu acho que os técnicos, eles já reúnem uma boa parte da qualificação para empreender, que é aquela questão da gestão. Porque uma das coisas mais importantes na gestão é planejamento. E a nossa cultura não é uma cultura de planejamento. É só olhar o que está acontecendo em relação à crise hídrica, ou voltando um pouquinho mais um tempo, que foi a Copa do Mundo. E como será a Olimpíada? Nós não temos uma cultura de planejamento. E o técnico ele já tem mais uma vocação de fato lidar com números, com dados, etc. Então eu acho que você já deu um passo adiante. Precisa complementar a sua formação com aquela questão de lidar com pessoas, né? Isso envolve comunicação, gestão de pessoas, recursos humanos, então é uma série de outros tópicos que precisam ser também considerados. Agora, presidente, eu queria aproveitar para deixar um ganchinho para a colega que nos ouve, que nos assiste agora, e que diz assim, olha, tá bom, esse papo até está interessante, mas eu não quero empreender não, eu estou bem onde eu estou, eu gosto, eu quero continuar com a carteira assinada. Então eu quero dizer uma coisa para você, existe um conceito chamado de intraempreendedorismo. O que é o intraempreendedor? É aquela pessoa que não importa onde ela trabalhe, ela tem uma cultura de dono. Então, aí onde você está hoje, registrado, trabalhando, e você gosta do trabalho que você faz, você não tem a intenção de empreender num negócio próprio, então, onde você estiver, haja como se você fosse o dono daquela empresa. Isso significa você perseguir qualidade a todo instante e significa buscar a redução de custo, porque custo é igual unha, cresce o tempo todo, sabe? Então, procure reduzir custos e ter efetividade, fazer sempre as coisas com a máxima qualidade possível, né? Não é só fazer a coisa certa, mas é fazer certo as coisas. Muito bem. Professor, o senhor faz palestras, cursos em diversas áreas, inclusive no empreendedorismo. Nós abrimos um espaço aqui para o senhor falar um pouco da sua atividade e no que o senhor pode estar colaborando com a nossa entidade para levar isso para os nossos associados. Tá bem, eu agradeço. Eu dividi a minha atuação profissional exatamente nessas duas grandes áreas, a gestão de negócios e de pessoas. Gestão de negócios é o empreendedorismo, o marketing, porque marketing não é coisa de uma pessoa não, ou de um departamento. Marketing é tudo que a gente faz ou deixa de fazer. Em qualquer organização, todos têm uma função voltada ao marketing, porque é a imagem da empresa, né? E planejamento estratégico que lida exatamente com a questão de você projetar o futuro. Na parte de gestão de pessoas, eu lido com qualidade de vida, que eu tenho um conceito chamado de 7 vidas, sobre o qual um dia terei muito prazer em nós conversarmos aqui, vai falar sobre qualidade de vida de cada uma das pessoas, e segurança no trabalho, porque eu fiz um mestrado nessa área e é uma área que eu tenho lidado bastante nas CIPATs das empresas, com o foco no comportamento seguro, buscar o zero acidente. Não sei se você sabe, presidente, mas 40 mil pessoas morrem por ano no nosso país em acidentes de trânsito. E isso são os dados oficiais, as estatísticas que chegam a apontar até 63 mil mortes. Então a questão da segurança, isso eu falei segurança no trânsito, imagina a segurança no lar, né? Crianças que se acidentam, idosos que se acidentam, por uma falta de cultura, porque isso também não se ensina na escola. Nós não temos uma cultura voltada à segurança. Certo. Né? Então são esses dois grandes temas. Né? Aí pra... A 7 vidas, só para você que ficou curioso, significa o seguinte: entender que você tem que cuidar da sua vida, da sua saúde, da sua vida pessoal, profissional, cultural, social, material e espiritual. Não é só vida pessoal e profissional. Você tem 7 vidas dentro de você que você tem que cuidar. E esse é o nosso desafio, conseguir conciliar essas 7 dimensões. Bem, o senhor também é autor de alguns livros. Eu tenho 8 livros publicados, né? Um deles é exatamente 7 vidas, o mais recente chama-se Somos Maus Amantes. Mas não é sobre relacionamentos pessoais não, somos maus amantes porque eu costumo dizer o seguinte, a gente persegue muito algumas conquistas e depois que consegue, não dá valor. Isso é o mau amante. O mau amante é aquele que lutou para entrar numa empresa. Depois que ele está lá, ele se acomoda, ele não dá mais o melhor de si. O mau amante é aquele que luta para conquistar o coração da pessoa amada e depois que casa, não cuida mais. Então nós precisamos tomar esse cuidado, nos tornarmos
bons amantes, né? Sempre resgatar o início, fazer com o mesmo entusiasmo, a mesma intensidade aquilo que a gente faz no início. Muito bem, professor. Para a pessoa descobrir a sua vocação, a real vocação, para que ele toque o negócio, como é que ele vai procurar isso? Como é que... Olha, presidente, nós temos hoje uma série de instrumentos chamados de instrumentos de assessment. Isso na verdade, são questionários eletrônicos, você não tem que ir até uma empresa nem nada, você faz isso pela internet. Responde uma série de perguntas e essas perguntas vão avaliar a sua personalidade, os seus motivadores e as suas competências. Então isso dá um horizonte. A pessoa, quando ela faz um instrumento como esse e ela começa a se descobrir, aí ela consegue com mais facilidade encontrar essa vocação. Porque nosso tempo está curto, mas eu quero deixar uma última mensagem para você. A gente tem um mau hábito de achar que a gente tem que ser bom em tudo. Porque na escola ensinaram a gente assim, você tem que ser bom em tudo, tem que tirar nota boa em tudo. E nós não somos bons em tudo. Você tem que descobrir no que é que você é bom. Se você é um bom cinegrafista, você pode não ser um bom redator. Então você não adianta você ficar brigando em ser um bom redator. Seja o melhor cinegrafista naquilo que você faz. Então, se você é um bom técnico numa determinada área, você não tem que ser bom em tudo. Escolha, descubra qual é a sua grande competência, onde estão os seus pontos fortes. E aí, trabalhe para ser ainda melhor naquilo. Muito bem, professor. Eu acho que é esclarecedora essa tua fala para o nosso público. É bastante importante essa tua participação no Fintech Brasil. E nós queremos agradecer. Agradeço. Agradecer a sua participação nesse nosso programa. E contamos com o senhor aí em próximas... Com certeza. E estamos abertos. O senhor tem alguma sugestão também para o nosso programa? Estou à disposição e vou deixar meu e-mail depois, se for possível colocar, para que vocês me escrevam, fiquem à vontade. Tem alguma dúvida, eu gostaria de trocar ideias, eu estou à sua disposição. Respondo todos os e-mails que me chegam. Se eu não responder, é porque cai no spam. Aí você manda de novo. Ok, muito obrigado. Tá bom, presidente? Eu que agradeço.